Bem-vindo ao nosso novo episódio, espero que esteja tudo bem contigo. Este é o segundo episódio do curso de magia. Se é a primeira vez que estás a chegar aqui ao canal, eu recomendo primeiro tu começares na aula 1, porque a aula 1 vai-te indicar necessariamente os materiais que vão ser necessários para este curso, pelo menos na parte inicial. Vai ser preciso um caderno, uma caneta e uma vela. E eu aconselho-te realmente a começar no primeiro episódio, porque é o mesmo que ir para a escola e começar no segundo ano, no terceiro e faltar alguns anos anteriores. O que vai resultar é quando precisares desta matéria, não vais conseguir saber. Por isso é que eu recomendo que comeces pelo primeiro episódio. Se é a primeira vez então que está no canal, também te recomendo que te inscrevas no canal e que possas dar uma vista de olhos nos episódios anteriores, nos outros vídeos, que tem aqui vídeos neste momento, literalmente, para qualquer coisa. Qualquer desejo que tu desejes realizar, possivelmente tem aqui um ritual. Portanto, este é o segundo episódio e vamos começar. Este episódio é daqueles que, quando nós estamos a ler um livro, nós passamos à frente porque é chato, é entediante. Portanto, vamos tentar torná-lo interessante, mas é necessário começar para que, no futuro, quando nós falemos, exista uma base de conhecimento forte que permita ir mais longe. Não se esqueçam que deixarem o like, comentários e compartilhar o vídeo se puderem, isso vai fazer com que o canal cresça. E ao fazer com que o canal cresça, vai incentivar a continuar a trazer mais cursos, a que faça próximas temporadas. Então vamos começar pelo início. Como é que começou a magia? Bem, sem falarmos de Adão, sem falarmos que, ou referirmos a ele como o primeiro cabalista, dependendo da tradição, mas vamos aqui falar sobre aquilo que nós observamos, ou seja, uma verdade empírica. Aquilo que nós, neste momento, nós baseamos na nossa história, naquilo que nós conhecemos, nas informações que nós temos, informações históricas, quem foi, ou os primeiros registros. Os primeiros registros estão no Paleolítico. Quando nós vemos as pessoas que naquele tempo caçavam, eles faziam as pinturas rupestres. Podemos ver aquilo como uma memória do que tinham feito, ou podemos ver aquilo como aquilo que eles desejavam alcançar no dia a seguir. Existem várias versões do que aquilo podia ser. Nós realmente não podemos dizer o que é que aquilo era, porque não estávamos nesse tempo. Então não há registros para além daquilo que nós vemos. Mas ao vermos as caçadas, nós podemos entendê-las como magia, como o princípio primordial, em que simplesmente eles faziam o desenho daquilo que queriam que acontecesse nos dias a seguir. E a partir daí eles conseguiam imprimir isso na realidade, ou seja, moldavam a realidade à nossa volta. E agora nós vamos aqui começar. Existe uma grande diferença entre aquilo que os antigos acreditavam que era bruxaria, magia e feitiçaria, daquilo que nós hoje em dia utilizamos. Existe isto também porque nós evoluímos como pessoas e eles simplesmente tinham uma consciência daquele tempo que era baseada naquele tempo. Há livros de magia que, mesmo magia sagrada, que nós se virmos como eles são extremamente sexistas, são preconceituosos para o nosso tempo, mas não para aquele tempo. Então, fora isso, porque no passado, sobretudo nos grimórios de magia, vemos que existe a bruxaria e a feitiçaria muito mal vista. Hoje em dia, nós temos uma opinião mais genérica sobre alta magia ou magia, bruxaria e feitiçaria. Nós normalmente juntamos tudo num único saco. Existem pequenas diferenças e estas diferenças são sobretudo verdades empíricas. Não existe um dogma e não quero fazer aqui um dogma. Quero aqui criar uma ideia o máximo possível para que seja possível fácil compreender-se. A feitiçaria não existe uma compreensão dos elementos. Este é normalmente quando todos começam a praticar magia, começam por este grau ou por este estilo, simplesmente não sabem o que estão a fazer, simplesmente não existe contacto com o plano espiritual, por exemplo, feitiços de velas, feitiços de runas, feitiços muito suaves, em que aqui engloba a feitiçaria, o primeiro estado. Isso podemos ver no livro, por exemplo, O Curso de Magia de J.R. Abrão, em que ele fala sobre os 5 estados. Pode-se ter essa ideia lá. Mas, como eu disse, não é um dogma, simplesmente é uma forma fácil de começar. As pessoas que começam na feitiçaria começam normalmente a fazer pequenos rituais. A maioria das simpatias são muito o campo de feitiçaria. Depois tem a bruxaria, em que tem um contacto com o plano espiritual. Existe um contacto mais com a natureza. Existe aqui a natureza, se nós formos, já vai ser uma fase mais à frente, mas se nós
começarmos a transformar a natureza em frequência de vibração e nós vamos a percebermos que a frequência de vibração da palavra natureza e a palavra Deus é exatamente a mesma. Isso vai ser uma coisa que nós vamos falar mais à frente, talvez. E depois temos a alta magia. A alta magia, hoje em dia nós utilizamos o termo alta magia, mas a verdade é que ela devia ser simplesmente magia. E o que é que isto consiste aqui, esta alta magia, esta magia? Os magos do passado, o pessoal do século XVI, século XVII, século XIV, eles tinham uma consciência muito diferente do que nós temos. Eles praticavam magia com o objetivo de se tornarem mais fortes, mais unos com o Criador. E hoje em dia perdeu-se muito essa ideia, mas é isso que estamos aqui a tentar fazer. Tentamos aqui restaurar essa ligação com o divino. Na magia, ou aqui na alta magia, o que é que nós vemos? Se eu falei no último episódio, penso que vocês tenham se lembrado, quando falámos na ciência metafísica. A ciência metafísica é aquilo que explica o bordado. A física é o bordado da frente, que é a criação da realidade, e por trás temos a ciência metafísica, que é os fios que fazem o bordado. A alta magia, ou a magia, que é o que realmente é a magia, temos que existir uma compreensão dos elementos, daquilo que constitui, e é a partir daí que nós vamos criar esse bordado. É a partir daí que nós vamos ensinar a construir esse bordado daquilo que nós queremos. E para ir construir esse bordado existe um caminho a ser seguido. Afinal, ninguém vai conseguir fazer um bordado de um momento para o outro. Este bordado consiste aqui em aprender realmente magia. Resumindo, feitiçaria, bruxaria e alta magia. Vamos esquecer literalmente isto tudo e vamos considerar tudo magia. Okay? Porquê? Porque se nós ficarmos já nas divisões, isto vai levar simplesmente à confusão. E não é realmente necessário. É simplesmente conhecimento inútil para aquilo que nós vamos realmente fazer, que é transformar vidas. O objetivo aqui é nós aprendermos a fazer o bordado. Aprendermos a bordar a realidade conforme nós queremos. Tornar-nos mestres da vida. Transformar a nossa vida e transformar a vida dos outros. Ou seja, sermos egoístas de tal maneira ao ponto que nos tornemos altruístas. Ao ponto em que nós desejamos a nossa felicidade e compreendemos que para a nossa felicidade existir, os outros à nossa volta têm que estar felizes. Então nós vamos fazer os outros felizes para sermos nós felizes. Então, resumindo agora afinal, existem duas grandes explicações sobre o que é magia e sobretudo como ela funciona. E como ela funciona aqui é interessante. Estas duas explicações são do século passado e uma delas diz que a magia acontece na psique do operador, ou seja, no microcosmos, e outra diz que ela acontece no macrocosmos. Existem duas correntes mágicas sobre isso. E estas correntes foram formadas há cerca de 100 anos. Uma coisa interessante é que aos conhecimentos da física quântica agora nós apercebemos que ambas estão certas. Elas acontecem exatamente ao mesmo tempo, ou seja, é na psique do operador que produz a alteração da realidade. Isto é o que é importante nós conhecermos. Quanto mais nós aprendermos, quanto mais nós conhecemos, mais a nossa realidade aumenta. Mais os nossos horizontes aumentam. Aquilo que nós falamos no último episódio sobre transformação de vida, sobre abrir horizontes. Quanto mais a nossa realidade, mais aumenta. O conhecimento não faz com que a nossa cabeça exploda, faz com que ela cresça. E ela, ao crescer, vai fazer com que nós nos tornemos melhores pessoas, porque nós sabemos jogar o jogo. E aqui o jogo da vida, o jogo dos deuses, que será algo que, no futuro, eu espero que vocês comecem a jogá-lo e comecem a jogá-lo para ganhar. E só podendo ganhar o jogo, ou tentar ganhar o jogo, é que o mundo vai se tornar um lugar melhor. Enquanto não tentarmos ser melhores, enquanto não tentarmos ganhar este jogo dos deuses, que depois eu à frente vou explicar num episódio mais avançado, aí as coisas começam a mudar e a nossa vida começa a se transformar quando nós deixarmos de nos preocuparmos com os 3 primeiros estados de desenvolvimento, que nós vamos falar a seguir sobre os estados de desenvolvimento do ser humano, e começarmos a preocupar-nos com o 5º estado. Quando isso acontece, então nós vamos tornar-nos melhores pessoas e vamos criar um mundo melhor. Sobretudo porque nós vamos ser egoístas ao ponto de nós querermos ser felizes, o máximo possível de felicidade para nós. Para isso vamos fazer com que a vida dos outros seja feliz, para que isso reflita na nossa vida. Magia é real e funciona. Isto é a primeira coisa que é preciso realmente ter a certeza. Ela funciona. E muitas vezes a pessoa não consegue colocar a funcionar o ritual, simplesmente por falta de conhecimento, simplesmente por falta de habilidade. A mesma coisa que fazer um bolo. Eu posso dar a receita do bolo. O bolo vai ficar diferente para cada pessoa que o fez. Não é que o bolo não fosse
aquela na receita não fizesse um bolo. Agora, é que cada pessoa parte os ovos de forma diferente. Cada pessoa bate o bolo de forma diferente. As temperaturas do forno são diferentes. Às vezes, os fornos, apesar de ambos estar a 180 graus, eles produzem um calor diferente porque a energia tem diferente. Então, todas essas situações na magia é importante termos em conta. A magia real funciona. E quanto mais vocês evoluírem, quanto mais aprenderem, quanto mais praticarem, vão chegar a um ponto de existência em que, quando alguém diz, ou quando alguém duvida, a magia não funciona, vocês simplesmente olham para a pessoa e tipo, isto não faz sentido o que ele está a dizer. É pura falta de conhecimento. É a mesma coisa que alguém não acreditar na existência do ar. Se vocês já tentaram explicar a existência dos átomos a uma pessoa da aldeia, ou uma pessoa com 80 anos, ela não vai conseguir perceber o que quero dizer. Vocês podem utilizar o que vocês quiserem para tentar lhe explicar, ela simplesmente não vai conseguir compreender, porque está fora da realidade dela. Então, magia é real e funciona, e é importante nós irmos experimentando aos bocadinhos, para que cada vez mais a magia se torne parte da nossa realidade. E quando ela se torna parte da realidade, algo comum, quando voltamos a restaurar isso, voltamos a tornar-nos, todos nós, ou mais pessoas possíveis, acreditam que a magia é real e que funciona, o mundo melhora para toda a gente. E a magia fica mais forte para toda a gente. E porquê é que ela fica mais forte? Porque é mais fácil aceder a ela. Depois nós vamos falar noutra parte assim sobre os desejos, sobre a importância de nós estarmos todos interligados e sobre somos nós que criamos a nossa realidade e que existem truques para fazer a realidade mais fácil, mas uma das coisas é a nossa percepção da realidade. Essa é extremamente importante porque é ela que manipula a nossa realidade. Então, não importa a definição de magia, o resultado é similar. E como é que é similar? Como eu falei na situação do bolo, podemos ter bolos cozidos por várias pessoas que vai ter pequenas variações. É como os ramos de uma árvore. Todos eles nascem da mesma árvore, mas são todos diferentes. Um fruto que às vezes é colhido de uma árvore de um lado é diferente do outro, às vezes está mais maduro. O mesmo acontece com a magia. Ela tem pequenas variações, às vezes os resultados são bastante diferentes, às vezes por causa de realmente situações diferentes. Mas normalmente, se a pessoa fizerem tudo máximo próximo uns dos outros, os resultados serão muito similares. Normalmente. Agora, quando estão-se a trabalhar com entidades, aí também já implica outro fator, que é a própria entidade. Isso é outra coisa que nós vamos falar na frente, é que as entidades são... Quer dizer, não vou dizer que são seres vivos. Eu costumo, às vezes, a tratar como seres vivos, porque quanto mais vocês falarem com elas, quanto mais contacto com elas, quanto mais compreenderem a existência delas, mais ela se torna real. E quanto mais se torna real na vossa mente, quanto mais se torna pessoas, como se fossem pessoas, mais o vosso conhecimento sobre elas alarga, mais a percepção como o plano espiritual funciona e mais energia, neste caso mais luz, mais poder, vocês vão conseguir canalizar para os rituais, mais a vossa vida vai mudar. Portanto, essa é outra coisa que é importante. Nós vamos falar num futuro sobre alargamento de consciência sobre as entidades, sobre o plano espiritual, que é muito importante. Não é preciso ter fé para a magia funcionar, mas ter certeza ajuda. E qual é aqui a diferença entre fé implica dúvida, certeza implica que é algo natural, algo que já está na sua vida. E quando nós temos dúvida, nós acabamos por atrasar as coisas de se manifestar, porque nós simplesmente começamos a prejudicar. A nossa dúvida vai fazer com que nós atraímos uma realidade para aquilo que nós não queremos. Nós à frente vamos falar das criações de realidade que nós temos. E essas criações de realidade, se nós mudarmos um pouco o nosso pensamento, nós vamos mudar de realidade. E ao mudar de realidade, nós vamos começar a atrair coisas diferentes para a nossa vida. É importante, é que quando nós estamos na dúvida, nós vamos atrair a dúvida. A lei da atração funciona. E quanto mais poderosos vocês ficarem na magia, quanto mais treino, mais ela vai funcionar. Mais aquilo que vocês querem vai se tornar realidade. Ou aquilo que não querem. Então é importante nós termos certeza absoluta que quando nós fazemos algo, ela simplesmente funciona. E como é que essa certeza se consegue? Com treino, com prática, com resultados. E aí nós conseguimos ver as coisas a funcionar. Como eu falei uma vez, havia rituais em que às vezes eu sei que eles funcionam porque outras pessoas colocaram-se em prática e eu não consigo colocá-los logo à prática. Então preciso experimentar várias vezes até perceber porque é que aquilo não está a funcionar comigo e funciona com outra pessoa. Outras vezes o mesmo ritual funcionou a primeira vez muito bem e depois não funciona. Às vezes é preciso termos essa experiência, às vezes experimentar várias vezes até conseguirmos produzir resultados. Bem, este é o fim da nossa aula. Tem aqui a minha biografia, caso alguém esteja interessado. Lembrando, o curso de magia do Dom Juan do Dinheiro
que está no nosso site. Eu vou deixar o link na descrição. Esse curso só vai estar disponível até ao final deste mês. Okay? Depois eu vou retirar o curso. Portanto, ele só vai estar disponível lá até ao final do mês. Quem estiver interessado no curso, tem até ao final do mês para o adquirir. Um abraço forte e vemos no próximo episódio.